A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. E agora são de novo de madrugada, exatamente. Agora é 5h26, mas na verdade eu acordei, não era nem 3 horas ainda. Para mim, gente, é uma coisa que dá assim no coração de levantar já, de falar com Deus, porque no meu tempo de sofrimento, na minha terra de Lodebar, de esquecimento, onde eu só sofria, chorava, questionava a Deus por que minha vida não fluía, por que de tanto sofrimento. Um belo dia vindo do trabalho, na minha playlist de músicas do celular, né, que eu sempre tive o costume de ir trabalhar, indo e vindo no fretado, que eu ficava mais de 1 hora, eu ficava ouvindo músicas. E no meio das minhas músicas seculares, né, os meus sertanejos que eu gostava na época, tinha um louvor que eu não sei de onde veio, eu não sei quem me enviou. Hoje eu sei, né, que foi Deus, né? Mas não faço ideia quem mandou para mim, como que aquele louvor foi parar no meio das minhas músicas seculares. Eu acredito assim que quando você começa muito a questionar Deus, por que que isso está acontecendo? Quando você fica perdido sem entender, Deus te mostra o caminho. Se hoje esse vídeo chegou para você, Deus está te mostrando o caminho. Abre a sua mente, abre seu coração, começa a colocar em prática as direções de Deus, que você vai ver a sua vida mudar. Então esse louvor estava no meio da minha playlist, aí eu comecei a escutar, em meio às lágrimas, porque nesse dia com certeza eu estava chorando, né? Sofrendo de uma dependência emocional, de um sofrimento de o fim de uma relação. Eu estava no fundo do poço, literalmente. Aí o louvor falava assim: filho, sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Gente, eu não sei louvar não, né? Mas vamos lá. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Chega, né? Aí coloca lá e escuta vocês mesmos, porque senão vocês vão sair daqui do vídeo. Então, gente, eu comecei a prestar atenção naquele louvor. Ele entrou assim, penetrou na minha alma. E eu falei, é isso, eu preciso fazer isso, eu quero mudar de vida. Essa semana, acho que foi ontem, eu tava pensando, sabe, na vida do meu pai, na vida do meu irmão, assim, vendo que eu também já tive essa vida, sabe? Eu acredito que vem passando assim de geração para geração, né? Uma vida de sofrimento, assim, a gente acha que tá curtindo, que tá bebendo, que, sabe, que eu tô vivendo, mas, gente, isso não é viver, isso é afundar. A bebida nos afasta de Deus. Quando as pessoas falam igual eu sempre falei, né? Eu tenho Deus no meu coração. Sim, Deus está no seu coração, mas o que adianta ele estar só no seu coração? Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer te dar direções, Deus quer te conduzir na terra dos viventes. Enquanto você está aqui, você precisa de direções para viver melhor, para não tomar decisões erradas. E aí eu falo que eu ter colocado esse louvor em prática na minha vida fez toda a diferença, mudou completamente a minha vida. Geralmente as pessoas, nós seres humanos, né, tem uma tendência de olhar assim, mudança de vida como bens financeiros, né, mudança de casa, de carro, tudo isso é muito importante, é muito bom. Mas o mais importante é a mudança da mente, a renovação da mente em Cristo Jesus. Porque, gente, é só vivendo, é só quando você vive isso para você entender do que eu tô falando.
Então eu falo que depois que eu coloquei esse louvor em prática, a minha vida mudou e tem mudado dia após dia. A cada dia uma revelação nova de Deus para mim, uma direção nova, um aconselhamento do Pai. E nossa, eu vou aprendendo, assim, sabe? Eu falo assim que o deserto para mim tem sido uma faculdade que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma faculdade de direito. Eu me coloco nesse tipo nível assim, né, de direito. Acho que é todas as faculdades em uma só. A gente aprende as leis de Deus, a gente aprende sobre medicina, porque tem muitas coisas que envolvem, né, tipo uma doença. Às vezes você tá doente por um motivo espiritual que você não sabe, coisas que você guarda, coisas que você deixa de falar, que poderia, sabe, afeta a sua voz. É verdade, tudo isso tem a ver sobre as leis. Uma coisa que eu aprendi, né, nesse tempo, é sobre declaração. Tem uma pastora aqui no YouTube, chama pastora Tânia Teresa, ela ensina muito sobre isso, sobre as leis, o que é ligado na terra é ligado no céu. Um exemplo que ela ensinou e eu vejo que é verdade. Você vai casar. Aí você tem a mentalidade assim, eu não vou gastar dinheiro não com o meu casamento. Eu vou lá, assino lá o termo de pobreza lá e vou casar e tá tudo bem. É só um papel mesmo, gente. Você tá declarando no mundo espiritual que você é pobre. Você vai ficar pobre e vai morrer pobre. Então, tem coisas que Deus ensina pra gente nesse processo, abrir a mentalidade para você não fazer, para não errar. É igual meu pai, eu contei num vídeo aqui, um desses vídeos que eu tenho, que meu pai sempre teve uma carteirinha de alcoólatra. E aquilo ele mostrava assim com, sabe, alegria, dando risada, aquela carteirinha. Ele declarou no mundo espiritual que ele é um alcoólatra. E hoje, com 70 e alguns anos, que eu não lembro qual a idade do meu pai, até hoje ele é alcoólatra. Ele já quase morreu esses dias, foi parar no pronto-socorro. Eu falei, dessa vez meu pai não, não escapa, não. Gente, e tá lá ainda, né? Eu sei, acredito que Deus tem uma obra ainda, uma libertação na vida dele. E desde quando eu coloquei em prática esse louvor, que eu resolvi mudar, né? Querer mudar minha vida, naturalmente, a gente é conduzido para um deserto. O que é um deserto? É você sair da terra do pecado, das coisas que não agrada a Deus, e você ser levado passar por um processo de deserto que já diz tudo, que é onde Deus tira tudo de você, Deus tira amizades, vida sentimental sua fica sem comentários. Mas esse processo de deserto, eu falo que é o mais importante de você aproveitar, em vez de murmurar, chorar, igual o povo lá do deserto, lá da Bíblia, que ficaram murmurando. Eles ficaram 40 anos no deserto. E, e o que eu aprendi, o que eu busquei, né, nos vídeos, no YouTube aprendendo, que se a gente se posicionar conforme a vontade de Deus, aceitar essa travessia desse deserto, buscando conhecimento, buscando aprendizado, buscando ver o que Deus quer te ensinar, o que Deus quer te mostrar, para até você chegar na Terra Prometida, o seu processo fica muito mais leve. Eu demorei um pouco para entender isso. No começo eu chorava muito, sei lá, eu ficava pensando, fazia campanha, né? Porque minha vida sentimental não vai, não flui. Aquilo para mim era um peso, nossa, não é fácil atravessar o deserto, fácil não é. Mas chega uma hora que quando o seu entendimento abre, quando você abre o coração para Deus e fala, Deus, eis-me aqui, eu quero aprender tudo que o Senhor quer me ensinar, tudo começa a ficar leve, você começa a glorificar a Deus por tudo, até o que não dá certo, você glorifica a Deus. Aí hoje de manhã, essa palavra veio na minha mente, né?
que eu te levei para o deserto para saber o que tinha no seu coração. Aí eu senti de compartilhar com vocês que essa palavra é muito linda. É Deuteronômio 8. Eu vou começar do 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. 40 anos foi o tempo que o povo lá passou, né? Devido às murmurações. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Porque nesse processo de deserto tem muita gente que não suporta. Por exemplo, Deus quer tratar a sua vida sentimental, você é casada ou tá namorando, não sei. Deus, quando você faz do seu jeito, você conhece a pessoa ali, fica aquela vida bagunçada, muitas vezes Deus vai permitir uma separação para quê? Para restaurar. Ele derruba os muros ali para ele restaurar, fazer tudo novo. Então, no começo é difícil mesmo a pessoa entender e muitas vezes a pessoa sai do caminho do Senhor por causa disso, não suporta o processo. Ó, e te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Hoje eu entendo essa palavra, porque não tem coisa mais importante do que se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus o tempo inteiro nos direciona para alguma coisa. Eu vou contar uma experiência aqui que eu vivi. A minha filha, ela foi passar uns tempos lá em Minas e ela foi meio que na base da desobediência para lá, porque Deus usou uma pessoa para falar com ela que não era para ela ir. Que Deus estava tendo, nessa época Deus estava restaurando o casamento dela, o relacionamento, que agora, né, eles moram juntos, mas já estão vendo o casamento. E não era para ela ter ido para lá. E Deus usou a pessoa para falar com ela. E ela foi na base da desobediência, né? Ela falou: eu vou, mas eu vou voltar e tal. E num belo dia eu estava trabalhando e eu ouvi a voz de Deus assim no meu coração: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eita glória! Quando eu falei, quando eu vi essa palavra, eu falei: lá vem alguma coisa que vai me assustar, mas Deus já falou que tá comigo. Foi batata, não sei se foi no mesmo dia, se foi 2 dias depois, eu sei que foi questão assim de dias, de horas, não sei. Acho que foi no dia seguinte. Chega uma mensagem de Minas para mim: Cris, a Mariane está no hospital, ela está internada, internou porque os médicos não sabem o que que é, tá suspeitando de leucemia. Depois eu fui descobrir que ela estava com o cisto do ovário, rompeu e ela teve que passar por uma cirurgia lá. A minha amiga mandou mensagem para mim desesperada: Cris, pede uns dias aí no seu trabalho, vem aqui ficar com ela, porque lá em Minas é a família do pai dela, né? E nada melhor do que uma mãe tá do lado para dar um apoio. Mas Deus já tinha falado comigo, gente. Não se assombres, eu sou o teu Deus. Deus cuida de tudo. Gente, eu passei por esse processo que, aos olhos humanos, as pessoas entrariam em desespero. Eu fiquei plena na santa paz de Deus ali. Lógico que o nosso lado do ser humano fica um pouco assim, eu fiquei orando, né, por ela, pedindo para Deus guardar, mas eu falava, sempre repetia: Deus, o Senhor falou comigo, para mim não temer, eu não vou temer, eu confio no Senhor. E Deus preparou, primeiro Deus deu entendimento para ela, que ela tinha teimado com ele, e aí a gente conversou na mensagem, ela falou assim: eu desobedeci, mas eu já pedi perdão para Deus. Quando ela pediu perdão para Deus, Deus já preparou os médicos ali, já descobriram que era o cisto que estava rompido, fizeram a cirurgia, correu tudo bem, não precisou eu pedir para sair no meu trabalho e tudo se resolveu. Então eu falo, essa é a importância de estar conectado com o Espírito Santo, conectado com Deus, de obedecer as ordens, as direções.
e ter uma vida, né, diferente, o fardo, carregar o nosso fardo do dia a dia, deixar trocar o fardo pesado pelo leve. Hoje eu falo, hoje eu carrego o fardo leve. O fardo de. Tem essa palavra, eu vou procurar aqui agora e já vou mostrar para vocês que não é mentira. Mateus 11, 28 ao 30. Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, não abriu aqui a. Sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é uma promessa de Jesus que quando você confia nele, você obedece às palavras dele, você vai carregar um fardo leve, porque o que eu vejo hoje em dia, às vezes eu entro nos vídeos, né, de oração aqui no YouTube, eu vejo tantos comentários das pessoas, pastor, pastora, sei lá de qual que eu tô assistindo, ore por mim, eu tô passando por isso assim, assim, assim. Gente, se vocês soubessem que vocês mesmos são os profetas da casa de vocês, que vocês buscarem uma direção de Deus, uma comunhão com o Espírito Santo, tudo isso se torna leve, tudo isso muda. É só vivendo e passa a viver isso. Em nome do Senhor Jesus, faz essa oração, busca a Deus e troca seu fardo pesado por um fardo leve. Quero agradecer a minha rica oportunidade aqui, que vocês continuem aqui no canal. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.